Para Gabriel Soares, o missionário ideal para evangelizar o indígena brasileiro era o franciscano, principalmente porque os índios tinham tudo em comum, como os frades. A ordem franciscana, a gente sabe que foi instituída sob o signo da pobreza, e São Francisco era chamado o Poverello de Assis. Em Casagrande Senzala, Gilberto Freire reforça o elogio do missionário franciscano feito por Gabriel Soares. Ele recorda como os franciscanos sempre foram anti-intelectualistas, anti-mercantilistas. Era Francisco de Assis repudiando em plena praça a riqueza de seu pai. Líricos na sua simplicidade, os franciscanos de alpercatas e cabeça raspada, amantes das artes e das pequenas indústrias. A gente se lembra de Giotto e de outros grandes pintores franciscanos, muito ligado à natureza, amante da vida animal e vegetal. São Francisco falando aos pássaros. A grande e principal missão dos catequistas teria sido a de preparar a transição da vida selvagem para a vida religiosa. Eles podiam até ter aproveitado a habilidade manual, a aptidão artística, o talento decorativo dos índios e com isso enriquecerem até a arte ocidental. Mas o que predominou nas missões dos jesuítas foi ora o critério religioso, isto é, transformarem os índios em dóceis e melífluos seminaristas, ora o econômico, de aproveitar-se dos índios em seus aldeamentos para enriquecerem, concorrendo com os colonos na produção e no comércio do açúcar, do mate, do cacau e das drogas. Os jesuítas foram os campeões da causa dos índios. Graças a eles, o tratamento dado pelos portugueses aos indígenas desta parte da América não foi tão duro e pernicioso quanto o dos protestantes ingleses. Mas não romantizemos. Não podemos esperar que dominadores tratem os dominados de modo idílico, fraternal. Os próprios missionários adotaram métodos de catequese por vezes cruéis. E da boca de um deles, logo o mais santo e o mais piedoso, José de Anchieta, é que foram recolhidas estas palavras duras: espada e vara de ferro é a melhor pregação. Assim o curumim, o padre arrancava da selva ainda verde, com dentes de leite para morder a mão intrusa do civilizador. E ele foi, por assim dizer, o eixo da atividade missionária no Brasil. O processo civilizador dos jesuítas, portanto, consistiu nisso: o filho educar o pai, o menino servir de exemplo para o homem e a criança trazer gente grande para o rebanho do Senhor e, naturalmente, para o europeu. Os colégios dos séculos XVI e as missões guaranis eram ambientes de estufa, nos quais os indígenas eram figuras postiças, porque já estavam desligados não somente das tradições morais da cultura nativa, como do próprio meio colonial. Eles desconheciam as realidades e as possibilidades econômicas e sociais do meio do qual foram retirados. Eram como bonecos de mamulengo manobrados por cordas. Os padres tiveram grande dificuldade de se comunicar com os índios, porque cada tribo falava uma língua diferente. Então, o que é que eles fizeram? Criaram uma língua artificial. Como diz Gilberto Freire, eles foram recolher da boca do curumim o material com que formaram um poderoso instrumento de intercomunicação entre os indígenas. E apesar de toda essa sua artificialidade, foi a base da unidade brasileira.
ou uma das bases da unidade brasileira. Sob a pressão daquele imperialismo religioso dos missionários, essa língua artificial serviu para aproximar tribos e povos diferentes na sua cultura, até inimigos de guerra, para depois aproximá-los do colonizador europeu. A gente pode dizer que o conquistador adotou para seu uso corrente, diário, o idioma do indígena e reservou o seu para uso restrito, oficial. E quando mais tarde o português predominou sobre o tupi, popularizando-se, já o colonizador estava impregnado da agreste influência indígena, já o seu português perdera a dureza e o ranço de Reinol, já se amaciara numa língua sem S's nem R's. Quase que se pode dizer que se infantilizara em língua de menino, tudo produto da colaboração do padre com o curumim.